Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu estarei trazendo aqui para vocês um testemunho. Sim, eu acabei de sair do trabalho, tá? Hoje é dia 8 de abril de 2025 e acabei de sair do trabalho, certo? E o que acontece? Só para contextualizar, mais cedo eu já estava com meu coração ligado, eu tenho buscado o Senhor, eu tenho entendido a questão do propósito que Ele tem na minha vida, eu tenho me devotado de coração a isso. E eu tô focando todos os meus pensamentos, sabe? A minha mentalidade, ela tá sendo alterada para essa nova configuração que Deus quer. Pois bem, saindo do trabalho, já para sair mesmo, tá? Na porta da empresa. Eu tô lá saindo pelo estacionamento, olho pro lado, enquanto estou andando, né? Tô andando e tal. Olho pro lado e vejo um rapaz sentado de uma terceirizada. E ele tava com o olhar assim, fixo, um semblante caído e olhando. Aí eu passei por ele, né? Olhei e continuei andando. Na mesma hora que meus olhos bateram no homem, senti o Senhor falando assim comigo: vai lá falar com ele. Vai lá falar de mim pra ele. E aí na hora, meu coração ardeu. Eu falei, caramba, Deus está falando comigo. E aí eu continuei andando, né? Eu falei, bom, eu poderia ter vindo para casa, porque a carne também tem isso, tá, pessoal? A carne, ela vai duelar com o espírito. Então tem momentos que é Deus falando e que você vai, sabe, não. Você às vezes pode não entender, a sua carne não vai querer entender que é Deus falando. Mas você sabe no seu coração que é Deus falando. Senti no meu coração, sabia que era Deus. E aí a empresa, né, tem um estacionamento. No final desse estacionamento você vira para ir embora. Quando eu já tinha virado, seguido, já cheguei no portão, eu olhei lá para trás, dá para ver, né? E aí eu falei assim, bom, eu vou ter que voltar. Olha só, olha o comando de sabedoria que eu tive de olhar para essa situação, entender que era Deus que estava falando e obedeci, eu voltei. A minha carne queria o quê? Ir embora. Não, isso não é problema meu, eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero ir para casa, eu tenho meus compromissos. Exatamente 5 horas, né? São 3h30. Tenho meus compromissos e tal. E aí eu falei, não, vou voltar. Voltei. Quando eu voltei, ele estava lá sentado. E eu já cheguei assim, amigo, tá tudo bem aí? Tá tudo bem? Aí ele, não, tá. Ele já dava sinais, né? Eu falei, não, mas tá tudo bem aí mesmo? Aí ele falou, não, bem não tá, porque a minha sobrinha, ela está com câncer, e isso, aquilo, outro. Aí começou a falar diversas coisas, né? E aí eu já me preparei. Falei, bom, então realmente já vou aqui buscar o Senhor no que Ele tem para falar. Já fui me assentando, eu falei, você aceita uma oração? E ele falou, não, aceito, com certeza. Eu sentei do lado dele, comecei a orar, comecei a falar, comecei a ministrar. Coloquei a vida, né, da sobrinha dele diante do Senhor. E aí eu vi o carinho de Deus. Eu poderia ter passado e nem, sabe, nem ter notado, nem ter visto. Eu ainda me atrasei, porque eu me atrasei 12 minutos, eu era para ter saído bem mais cedo, mas numa conversa que eu tive, né, com um funcionário, eu acabei ficando retido. Isso me permitiu ter acesso a ele. Talvez ele, há 12 minutos antes, não estivesse mais ali. Então, eu fiz a minha parte, eu orei, coloquei a vida dele diante de Deus, peguei o nome da sobrinha para colocar na roda de oração, né, os intercessores, para que eu pudesse também orar por ela todos os dias. Porque, pessoal, ontem eu já fiz um vídeo, inclusive, se você quiser assistir, tá aqui embaixo, tá? Vou deixar o link. Eu falei exatamente sobre propósito, né? Que eu abordei o tema de insatisfação como uma arma poderosíssima nas mãos do ser humano. Então, a partir desse dia, a partir dessa reflexão que eu tive e também que o Senhor colocou no meu coração, porque Deus, ele age muito assim comigo. Quando Ele quer algo meu, de mim, da minha postura, do meu posicionamento, Ele coloca um desejo. E esse desejo eu não consigo negar que é Deus, sabe? Já, né, teve situações de eu olhar e falar, não, isso não é possível, isso não vai acontecer, isso não é real.
mas o desejo no meu coração ardia por aquilo e aconteceu, Deus fez. Então, quando ele começa dessa forma, quando eu já começo a sentir, eu já sei que é Deus. E a mesma coisa, né, nessa questão do meu propósito, eu estou fazendo, estou obedecendo a Deus, eu sei que eu vou ser retribuído, galardoado. Eu não faço por uma coisa material, né, por uma meta, mas por um algo que aponta muito além do que os meus olhos podem ver, do que minha matéria pode tocar, do que meu corpo ou minhas mãos podem pegar, sabe? É algo para Ele, é por Ele, é salvar vidas, é alcançar pessoas, é cumprir um propósito, um chamado que Deus teve quando Ele sonhou comigo no ventre de minha mãe. Então, se você chegou aqui até agora nesse vídeo, entenda que Deus ele quer algo a mais de você. Por favor, entenda de verdade. Você está aqui com um propósito. Você está aqui com alguma intenção que nasceu no coração de Deus. Não viva uma vida que você possa depois odiar, sabe? Chegar na sua velhice e falar, caraca, o que eu fiz? Por que eu vivi uma vida tão frustrante, uma vida que não teve inovações, que não teve, sabe, coisas que eu pudesse me alegrar na minha velhice? Porque, querendo ou não, a vida é um eterno momento onde você cria memórias, sabe? A velhice, principalmente, as pessoas elas ficam relembrando de tudo que elas fizeram na sua juventude, sabe? Sejam coisas boas ou ruins, mas tudo vira história. Então que você possa ter histórias boas, e Deus ele quer isso, ele tem prazer na criação, ele tem prazer no prazer do homem, sabe? Viva a sua vida com uma consciência de que, caramba, eu não estou sozinho, eu quero alcançar vidas, eu quero tocar em pessoas, sabe? Tocar em corações através da palavra de Deus. Porque quando você faz isso, você está priorizando o próximo, como diz a palavra. Ame o próximo como a ti mesmo, sabe? É uma coisa que não pode ser unilateral, tem que ser como a ti mesmo, como você se ama, ame o próximo. Por isso que eu venho deixar essa mensagem. Eu realmente poderia não ter dado a mínima importância para essa mensagem, mas se eu não tivesse dado, eu não teria vídeo. Eu não estaria fazendo sobre esse tema em específico. Estaria falando sobre outra coisa, mas Deus queria que eu falasse sobre isso hoje. Então, eu quero muito que você internalize isso no seu coração. As suas decisões vão moldar o seu eu de amanhã, sabe? E com isso você consegue agradar o coração de Deus. Quando você tem uma consciência da sua consciência, que inclusive já fiz um vídeo sobre isso, tenha consciência da sua consciência. Quando você tem uma consciência ativa, você passa a gerir a sua vida de uma forma direta, né? De uma forma verticalizada. Você consegue entender exatamente onde você pode atuar e qual mecanismo você pode utilizar a seu favor. Seja tempo, seja recurso financeiro, sejam pessoas, enfim. Mas tenha essa noção. Quem é você? Por que você está aqui? Sabe? Quem é Deus para você? O que você é para Deus? Que Deus sabe o que você é para Ele, eu também sei. Você é uma pessoa muito especial, Ele te ama muito, né? Por mais que você possa estar passando por momentos difíceis, tristezas, angústias, amargura, depressão, Deus Ele te ama, Ele não esqueceu de você. Mas o que acontece é que no mundo houve o pecado, e o pecado distancia o homem de Deus. Não é Deus que se distancia do homem. É uma mancha, sabe? E Jesus veio. E quando Jesus veio, Ele trouxe a redenção. E através da redenção, do sangue de Cristo, a gente pode se conectar ao Pai novamente. Então se conecte a Ele, busque a Deus, porque Ele tem o melhor para você. Aceite a Jesus como seu único Salvador e viva em abundância, porque não tem coisa melhor. Por exemplo, meu coração está alegre, sabe? Por ter feito uma mínima coisa positiva na vida de alguém hoje, que vai ficar para a história daquela pessoa. Então não tem coisa melhor do que você servir a Deus e servir com alegria, sabe? Então fica com esse vídeo, seja insatisfeito positivamente com a sua fase de vida atual e seja contente com a sua vida. Ou seja, entenda que você pode melhorar e que você está ciente disso, mas seja alegre, sabe? Com as suas falhas, com seus acertos, seja feliz, porque isso é você e você vai melhorar. Não se cobre muito, mas entenda, Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso das tuas misericórdias, da tua graça sobre a minha vida todos os dias, tá bom? Então, eu fico aqui, que esse vídeo possa alcançar o seu coração, possa alcançar a sua vida no dia de hoje e que Deus possa te abençoar grandemente, tá bom? Fique com Deus, uma semana abençoada e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.